eternamente. Convido os irmãos a se portarem né? Procurando o junto. Número 28, nós juntos louvarmos com a orquestra. Enquanto nós aqui à frente faremos uma oração e iniciaremos esse culto no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
faremos uma leitura alternada. Salmos 23, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Levar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diante dessa leitura, vamos tomar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Dizer que o Salmo 23 é um salmo, que serve para qualquer ocasião. Já ouvi ele em casamento, já ouvi ele em culto de agradecimento, já até recitamos ele uma vez lá em Piratiba, cada irmão falava um verso para depois entrarmos em oração ao nosso Deus, uma visita. E o salmista, ele se viu como ovelha desse salmo. Ele tinha um cuidado com as ovelhas e ele sabia que ele tinha que cuidar, tinha que curar, tinha que carregar, que elas eram dóceis, que elas não conheciam o caminho. E ele foi percebendo que ele recebia o mesmo cuidado de Deus. Por isso o salmista Davi, ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque ele cria que Deus é o pastor dele, o Senhor dele, o pastor dele, nada faltaria para ele, nem hoje, nem amanhã e nem eternamente, irmãos, porque o nosso Senhor é o nosso sumo pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje nós estamos no culto do Maná, culto do Ministério de Assistência Social, onde a gente procura fazer um pouco daquilo que o Senhor nos colocou nas nossas mãos, de ajudar o nosso próximo de alguma maneira. Agradeço a igreja, porque sem a igreja com certeza a gente não conseguiria fazer nada, mas a gente tem cumprido e nós glorificamos, exaltamos o nome do nosso Deus pela vida de cada irmão que tem contribuído com este ministério. Assim como o salmista viu o Senhor como seu pastor ali no Maná, quando o povo na travessia do deserto, quando eles tiveram fome, quando eles se viram ali sem atividade nenhuma de trabalho. Vocês já pensaram? Você está num lugar deserto,
tinha trabalho, não tinha profissão ali para eles desenvolver. E aí o Senhor manda o maná dos céus. O Senhor manda o alimento dos céus para alimentar o seu povo. E hoje não é diferente. Se você tem um trabalho, foi Deus que te deu. Se você tem uma profissão, foi Deus que te deu. Se você tem saúde para trabalhar, foi Deus que te deu. Se você consegue fazer bem o seu trabalho, foi Deus que te deu. E o Senhor ensinou algo tremendo e glorioso ali do maná, que todos os dias as pessoas tinham que colher. Mas no santo sábado do Senhor não iriam colher. Na sexta-feira eles colhiam porção dobrada para que no sábado pudesse ter. E o Senhor está falando para a gente: se obedecermos a sua voz, se compartilharmos uns com os outros, você terá para a sua aposentadoria. Porque a Bíblia fala que fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. E nós louvamos a Deus por isso. Passo a palavra para a orquestra, né, que vai estar ministrando mais louvor, né? Catálogo 331 do HBJ, todos nós.
Todo Senhor da igreja? Amém. Vamos estar vindo à frente. Que bom que você está aqui, iniciando a semana na casa do Senhor, entregando o seu louvor, a sua adoração. Nós continuaremos nesse intuito, louvando, adorando ao nome do nosso Deus, agora também de corpo de louvor. Que você possa estar com seu coração aberto, estar com vontade, disposição e com sinceridade de adoração ao nosso Deus. Este momento é para Ele, a adoração é para Ele. Neste momento nos prostraremos diante dEle com louvor e adoração. Queria pedir que vocês coloquem de pé, louvarmos cantarmos junto com o grupo de louvor, este louvor, que você nos ajude neste momento a prestarmos o louvor ao nosso Deus. Teremos que gravar.
Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Queremos agradecer a nossa mãe por essa oportunidade. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Querendo adorar e bendizer o seu santo e maravilhoso nome, Jesus. Obrigado, Jesus, por promovermos nossas vidas todos os dias, por cuidar das nossas famílias, dos nossos lares, Deus, com tanto amor, com tanto carinho e com tanto cuidado, Jesus. Que nós possamos entregar o nosso melhor a Ti todo o tempo, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu amor e o Teu poder sobre nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada ofertante, cada dizimista, Senhor. Que nós possamos reconhecer diante de Ti que nada somos, que tudo que temos, tudo que somos é o Senhor que tem providenciado tudo nas nossas vidas, Senhor. Aqueles que não podem ofertar também, o Senhor tenha misericórdia sobre essas vidas. Abençoe para que no próximo momento também possam ofertar com alegria e gratidão diante de Ti. Aqueles que estarão administrando também, que sejam poderosamente usados pelo Espírito Santo, para que esses recursos, Deus, sejam empregados, Senhor, para a manutenção da Tua obra e para levar a palavra de salvação a muitos ainda que não Te conhecem, Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Confessar
presbítero Casimir. Eu queria falar um pouco sobre oportunidades e, em cima dessa temática, eu queria falar sobre 2 exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas que souberam aproveitar, na verdade, entender a oportunidade que estaria aparecendo e acontecendo com ela. O primeiro exemplo que eu queria trazer é o homem paralítico no tanque. Aquele homem, 38 anos, parado num tanque, à espera de um milagre, tentando se jogar nas águas, como diziam naquele tempo que o anjo ditava as águas e quem entrava era curado, e ele estava ali há 38 anos nessa esperança de que conseguiria um dia entrar naquele tanque e alcançar a cura que ele tanto queria, daquela paralisia que ele sofria. Também, em contraste, trago o exemplo da mulher do fluxo de sangue, que vivia com essa doença há muitos anos e não tinha cura, já tinha gastado o que tinha para conseguir se curar, era uma pessoa excluída da sociedade, era uma pessoa que era vista como suja, como imunda, não poderia estar junto com as pessoas, e ali ela estava presa nessa doença, nessa exclusão. 2 exemplos, 2 casos. O homem no tanque, um dia que poderia ser um dia normal, onde ele mais um dia esperaria para conseguir entrar naquela água, mas aquele dia não foi. Mas para ele poderia ter sido normal se ele não soubesse, não entendesse e não tivesse fé e não cresce naquele que estava chegando ali, que era Jesus. Jesus, ele passa ali e ele vê aquele homem e ele conversa com aquele homem e pergunta o que aquele homem precisa, e aquele homem, com fé no coração, ele entende que aquele lá era o Cristo, Filho de Deus, e através da ação de Jesus Cristo, ele é curado daquela paralisia. A mesma coisa acontece com aquela mulher. Poderia ser mais um dia normal na vida dela, onde ela conviveria com aquela doença, mas não foi também, porque com fé no coração, ela vê que quem estava passando ali era Jesus, o Filho de Deus, e ela sabia que quem estava passando era quem tinha cura, era a pessoa que tinha vida, era a pessoa que poderia resolver o problema dela. E naquele momento ela encosta nas vestes de Jesus, e daí sai virtude, e ela é curada através da ação de Jesus Cristo na vida dela. Pessoas com histórias diferentes, com problemas diferentes, mas que souberam e viram que Jesus Cristo era a solução de qualquer problema, de qualquer doença, de qualquer coisa. E elas souberam e entenderam a oportunidade que estava passando na porta dela, que estava passando do lado dela. Poderia ser mais um dia normal na vida deles, poderia ser só mais um dia, mas eles viram que quem vinha era a pessoa que poderia curar, que poderia restaurar, que era o Filho de Deus, que detinha todo o poder nos céus e na terra. E às vezes o que a gente precisa na nossa vida é podermos entender a oportunidade, porque Cristo está passando, Ele passa, Ele cura, Ele traz cura, traz solução, traz provisão nas nossas vidas. E o que nós precisamos é clamar a esse Jesus, porque Ele tem esse poder, Ele detém esse poder, e a oportunidade está passando na nossa vida. E nós precisamos usar esses 2 exemplos para entendermos que Ele tem poder, e que no nosso coração possa ter a fé que eles tiveram, de entender que Jesus Cristo é o Deus que cura, que restaura o que
Senhor, pelo privilégio de te servir. Nós glorificamos o teu nome por esta noite, Senhor, por este momento que nós estamos reunidos em teu nome. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, pela cura, pela restauração, pelo refrigério das nossas almas, Senhor, que o Senhor nos traz essa noite, através, Senhor, da tua presença nas nossas vidas. E nós sabemos que a tua presença, Senhor, ela é real nas nossas vidas. Nós cremos no poder da tua palavra, e nós cremos que o Senhor está aqui no meio de nós. E nós te pedimos, ó Deus, agora, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, mas também que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor ministre a tua palavra aos nossos corações, nas nossas mentes, ó Deus, e que nós possamos sair nessa noite renovados pela ação gloriosa da tua palavra. Se nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Permaneçam em pé ainda, irmãos. 1 João, capítulo 4. Respeito à palavra, nós vamos 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10. Vamos ler juntos esses dois versículos. Desta forma, Deus manifestou o seu amor em nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudesse viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Podem se assentar, fiquem à vontade. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Uma alegria muito grande nós estarmos mais uma vez reunidos no nome do Senhor. E nessa oportunidade nós queremos falar exatamente sobre o tema que foi proposto através desses dois versículos. Eu quero te convidar para você refletir aí. Quando que foi a última vez que você se sentiu amado ou amada? Talvez quando você recebeu uma palavra amiga, uma palavra de consolo, que você ouviu um eu te amo. Talvez você tenha recebido um abraço, talvez você tenha recebido um gesto de afeto de uma pessoa, seja uma pessoa mais próxima ou uma pessoa não tão próxima. Mas é fato que quando nós falamos de amor, nós somos seres sociais. Nós refletimos amor, vivemos amor, e nós recebemos e doamos amor. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês algumas das diversas formas de amar. Talvez é um assunto que para nós ele é bastante conhecido, porque quando nós falamos de amor, é a essência do que é nós vivermos o Evangelho de Cristo. E talvez a maior expressão, talvez não, com certeza a maior expressão de amor foi o amor de Deus por nós. Quando nós falamos de você refletir sobre um momento em que você tem recebido uma expressão de amor através de uma pessoa, mas nada se compara a expressão de amor que Deus teve por você, por mim, na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. E foi isso que exatamente esse texto na introdução ele nos falou, né? Ele fala que Deus enviou o seu único Filho, seu Filho unigênito por nós, como a expressão máxima do amor incondicional. Se nós formos avaliar, Deus não precisaria pagar esse preço que Ele pagou enviando Jesus por nós, mas Ele quis. E mais do que isso, mais do que Deus ter expressado esse amor, Jesus se dispôs e quis vir e quis pagar esse alto preço por mim e por você. Então não existe maior prova, maior gesto de amor que nós possamos entender do que esse, o amor de Deus por mim e por você.
na cruz do Calvário. Conforme a palavra de Deus nos diz, Romanos 5:8, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos, ou quando nós ainda éramos pecadores. Deus te amou muito antes de você sequer pensar em nascer. Deus nos amou muito antes de nós sequer existirmos. E Ele já expressou este amor por mim e por você, mandando Jesus na cruz do Calvário morrer pelo meu e pelo seu pecado, mas acima de tudo, ressuscitar e ainda hoje estar vivo olhando por cada um de nós. E é isso que nós cremos, e é isso que nós pregamos. E esse amor de Deus, ele é tão grande, mas ele é tão difícil de nós medirmos em palavras ou em compreensão humana, mas ao mesmo tempo que ele é tão grande que ele extravasa em nós. E na medida que o amor de Deus ele é extravasado em nós como seres humanos, mortais, pequenos, pecadores, nós também podemos experimentar um pouco do amor de Deus refletindo nas vidas uns dos outros, de nós para nós mesmos. E daí, dada essa máxima expressão de amor que é o amor de Deus por nós vamos falar também sobre algumas expressões do amor nas nossas vidas, na minha e na sua condição. E nós temos o amor na família, o amor do homem pela mulher, da mulher pelo marido, o amor considerado amor romântico, aquele amor que nasce muitas vezes numa paixão avassaladora, mas que vai no dia a dia se transformando num viver de companheirismo, de lealdade, de compromisso. E é no casamento onde nós vemos aquela expressão de que nós conhecemos uns aos outros, né? O marido conhece a mulher conhece o marido. É quase que naquela expressão popular que para a gente conhecer muito bem uma pessoa é preciso o quê? Comer 1 quilo de sal. 1 quilo? Uns quilos de sal. Comendo, vivendo e expressando o marido pela esposa, a esposa pelo marido, um amor que nós aprendemos a conviver e um amor que nós aprendemos a expressar. E da mesma forma, quando nós olhamos essa relação conjugal, saudável, importante na vida do homem e da mulher, nós vemos que da mesma forma também a nossa relação com Deus, ela é uma relação, é relacional, é vivencial. E da mesma forma nós também, conforme nós vamos conhecendo mais de Deus e vivendo mais de Deus, nós vamos entendendo o amor de Deus por nós e expressando isso também dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mas também esse amor, que é o amor conjugal, ele também floresce na relação dos pais com os filhos. E há uma expressão de amor da mãe pelos filhos, mas também do pai pelos filhos, cada um no seu nível de importância, no seu nível de conexão, mas é fato que também há dentro do seio familiar um profundo ou um ambiente favorável para que nós possamos refletir o nosso amor uns para com os outros. E às vezes nós falamos tanto de amados de fora, mas é na nossa casa que nós temos a condição de no dia a dia, de forma abundante, refletirmos o amor de Deus na vida daquelas pessoas que convivem tão próximos a nós. E às vezes nos falta exatamente talvez uma compreensão maior do que é refletir o amor de Deus nas nossas vidas no dia a dia.
uma incompreensão aqui, uma incompreensão ali, um jeito de falar mais duro, e às vezes nós vamos nos esquecendo de que é na nossa casa, de que é no nosso convívio mais próximo, onde nós temos a oportunidade de refletir o amor de Deus na vida da nossa esposa, do marido, dos filhos e das pessoas que estão mais próximas a nós. Talvez, quando nós falamos da expressão de amor, é um convite para nós valorizarmos ainda mais as nossas famílias, porque é em casa que nós vemos o reflexo de Deus no nosso dia a dia, no nosso viver. Inclusive até a palavra de Deus nos orienta quando nós falamos da criação dos filhos e do reflexo dos filhos. Nós vemos que em tudo está de forma abundante derramada a bênção do Senhor. Diz que lá em Mateus 7,11, né, fala que vocês mesmos sendo maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então Deus conhece, Deus sabe muito bem o que vai no profundo do meu coração, do seu coração, do nosso convívio, e Ele está olhando para nós com esse olhar de amor, de bondade e cuidando de cada um de nós, inclusive também dentro da nossa casa. Então, na minha casa, na sua casa, é lugar de nós refletirmos o amor de Deus. E o quanto nós estamos refletindo esse amor lá dentro. É uma reflexão para essa noite. Mas esse amor de Deus, ele passa também da nossa casa. Ele é refletido na nossa vida com os nossos amigos, com os nossos irmãos de fé também. Aqui na igreja, ou no convívio que nós temos, no convívio cristão, no convívio no nosso dia a dia, é o local onde nós temos a oportunidade de, através dos nossos amigos, com a nossa lealdade, com o companheirismo, com a disposição de ajudar. Quem encontra um amigo, ou um verdadeiro amigo, encontrou um tesouro. Você já precisou de um amigo, de um irmão, de uma amiga, de uma irmã, que num dado momento essa pessoa te estendeu a mão, te ajudou, como a expressão do amor de Deus na sua vida? E é assim que nós vemos o amor de Deus refletido na nossa vida. Quando muitas vezes nós precisamos de uma palavra, quando nós precisamos de um apoio, e vem o irmão com aquela palavra de companheirismo, de amor, e ele nos ajuda naquele momento certo, em que Deus coloca aquele instrumento dele na minha vida e na sua vida. E isso é motivo para nós louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor, porque nós vemos também no nosso companheirismo a expressão do amor de Deus. E amar um amigo, expressar o amor por um amigo, nós vamos ver diversos exemplos na palavra de Deus. O quanto isso é importante para mim e para a sua vida, né? Como nós vemos Davi e Jonatas, que eram dois amigos próximos, sendo Jonatas o filho do rei, do inimigo, né, de Davi, mas eles tinham um amor tão profundo que um ajudava o outro, manifestando ali a importância de um pacto de amizade que era duradouro, que transcendia a questão até humana, era espiritual. E nós cremos sim que na nossa amizade e no nosso convívio cristão não é material, é espiritual. É o Senhor quem quis, de uma forma que eu jamais vou compreender, Ele que quis que eu vivesse no meio de vocês. Ou será que foi por acaso? Será que é por acaso que nós estamos aqui hoje? Será que é por acaso que você faz parte desse corpo, dessa igreja, que você convive com estes irmãos? Eu não acredito no acaso, eu acredito na providência de Deus, e Deus quis que nós vivêssemos esse tempo em união, em conexão, e quis o Senhor que nós estivéssemos nesse tempo juntos, olhando para o dia da redenção, olhando para o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e um ajudando o outro. Quando um cai, um levanta, e assim a palavra de Deus nos diz. O que diz
dizer também de Jesus com seus discípulos, talvez a relação mais profunda de amizade que nós podemos ver, e da expressão de amor ainda terrena aqui, foi Jesus pelos seus discípulos, a ponto de ele não chamar de discípulos, mas chamar de amigos, de pessoas próximas, que estavam no seu dia a dia. Então, a amizade, e daí também um outro convite para nós refletirmos: quem são os teus amigos? Quais são os amigos que você tem tido como apoio e que você tem confidenciado, né? Tem falado sobre a tua vida também? Quem são estes amigos? E eu espero, e acho que da mesma forma é o que a palavra de Deus nos orienta nessa noite, que os nossos amigos, ou os nossos melhores amigos, são aqueles que têm afinidade espiritual conosco, que olham também para os mesmos objetivos espirituais que nós estamos olhando, que nós possamos ter cada vez mais proximidade com os nossos irmãos e irmãs de fé. E por fim, a expressão de amor que nós gostaríamos de falar, aproveitando o culto do Maná, um culto como esse, que é um culto de compartilhamento, que é um culto da assistência social, que é um culto onde nós podemos expressar o nosso amor, agora, olhando para o próximo. Mas o próximo que nós não conhecemos. Ou você sabe exatamente quem é que vai, lá parece feito algumas cestas básicas, com essas doações que foram feitas. Você não sabe para quem vai, você não conhece para quem vai. E aí, essa talvez seja a expressão que eu quero deixar aqui como o maior convite de reflexão nessa noite. O quanto nós temos feito, o quanto nós temos ajudado os de fora, aquelas pessoas que precisam, que necessitam, e que de alguma forma Deus tem te dado condição, tem dado condição a mim e a você de ajudar cada vez mais. Porque eu confesso para vocês que, falando de mim, eu acredito que na assistência social, eu não vou falar só de mim, vou falar também do que eu conheço da igreja. Eu acredito que nós fazemos muito pouco. Nós podemos fazer mais. Nós podemos ajudar mais. Nós podemos ampliar muito mais o que nós já estamos fazendo. Porque o amor que nós estamos falando pelo próximo é o amor por quem nós entendemos que são os necessitados, que são os que estão à margem, marginalizados e que precisam sim de um apoio. E quando nós falamos sobre isso, o melhor exemplo, talvez o exemplo mais didático para nós entendermos o que é a expressão do amor pelo próximo, é nós entendermos a parábola do bom samaritano, né? Parábola conhecida, onde em um dado momento um homem está passando por um local e ele é espancado, ele é assaltado e ele fica caído na estrada, e naquele local passam por ali aproxima-se dele um sacerdote, né? Nós podemos dizer ali uma pessoa religiosa, e passa também por lá um levita, 2 religiosos. E mais do que isso, pelo que nós entendemos, aqueles 2 homens eram também judeus. O espancado era judeu e os outros 2 eram judeus. E passa o sacerdote, vê a situação e passa marginando e vai embora. Passa o levita, olha aquele homem e não o socorre. Mas daí, de repente, se aproxima um samaritano. E o samaritano, como nós bem sabemos, eram aqueles que não tinham conexão com os judeus. Era alguém que tinha um preconceito religioso, cultural, social. Eles não se conversavam. O samaritano era marginalizado pelo judeu. Mas é exatamente
certamente o samaritano, o estranho, quem se aproxima da vítima, cura suas feridas, coloca sobre os seus ombros e leva até uma hospedaria, resolve o problema daquele homem e ainda fala: olha, esse homem vai ficar aqui, tudo aquilo que ele tiver de custo adicional, no outro dia eu volto aqui, ou depois eu volto e pago. E daí Jesus, nessa parábola, ele pergunta: qual desses 3 homens te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos bandidos, dos salteadores? Obviamente que depois que nós entendemos, nós compreendemos isso, e é muito fácil de compreender porque é uma parábola clara. Jesus vem, faz essa pergunta e fica claro que é o samaritano, mas daí ele vem dar uma ordem imperativa para os discípulos, para mim e para você: vai e faze o mesmo. A ordem agora é que nós possamos fazer mais, já que nós olhamos para a expressão de amor máxima que é Deus, que através de Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Quando nós olhamos para nossa família, para nossa casa, onde nós podemos refletir o amor de Deus, quando nós olhamos para esse núcleo que é a igreja, onde nós podemos também refletir o amor de Deus uns para com os outros. Mas agora vem a ordem imperativa de que eu e você, como igreja do Senhor, temos que fazer mais pelos necessitados, pelos marginalizados, pelos que sofrem. Nós podemos e nós devemos fazer muito mais. Esse é o chamado amor incondicional. É o amor onde nós fazemos pelo outro sem esperar nada em troca. E talvez é olhar para uma situação que vai na contramão do que nós vivemos nesse mundo, porque tudo hoje em dia é uma troca, é um favor. Quando se faz alguma coisa por alguém, alguém quer um retorno daquilo. Mas não, aqui Jesus não está tratando sobre isso. Jesus está dando um exemplo e um modelo para que nós possamos procurar a oportunidade de amar de uma forma prática, rompendo barreiras, rompendo preconceitos. Porque eu não sei você, talvez você seja um pouco mais evoluído do que eu, mas quantas vezes que a gente tem condição de ajudar e o preconceito fala mais alto? Eu não vou ajudar porque eu não sei o que essa pessoa vai fazer com essa ajuda. Eu não vou ajudar porque ele está nessa situação porque ele quis. Eu não vou ajudar porque pode ser que seja isso que ele precisa passar. E eu fico pensando se Deus fosse usar essa mesma régua para mim e para você. Se Ele olhasse para nós com esse mesmo olhar. Não. O chamado nessa noite é para que nós possamos olhar para a expressão do amor de Deus nas nossas vidas através de Jesus Cristo, mas que nós possamos também transbordar esse amor nas vidas uns dos outros e em todos aqueles através do nosso trabalho que nós pudermos atingir, que nós pudermos ajudar, que nós pudermos fazer o bem, que nós possamos daí olhar para essas situações e ampliar as nossas possibilidades de ajudar cada vez mais. O amor, ele não é só um sentimento. O amor, ele não é só o que a gente sente. O amor é o que nós fazemos uns pelos outros. Se na minha casa eu falo só que eu amo a minha esposa, mas eu distrato ela, eu não estou amando. Amor é o que eu falo, é o que eu faço. E daí, nesse aspecto da assistência social, é o que nós estamos sendo confrontados e convocados nessa noite. Que nós não possamos só sentir amor, mas que nós possamos refletir através do ajudar mesmo, de forma efetiva. Seja com alimento, seja com remédio, com uma orientação, com um apoio, porque eu e você temos
total condição de fazermos cada vez mais. E este amor que nós estamos sendo convocados a expressar nessa noite é o amor que, no final das contas, é a nossa identidade, ou deveria ser a nossa principal identidade. Porque Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É imperativo, não é opcional. O que o Senhor está nos falando nessa noite é que nós possamos exercitar ainda mais este amor através dessas diversas formas do amor, e que nós, como igreja do Senhor, possamos entregar mais, possamos fazer mais, ajudar ainda mais. Quanto mais pessoas nós possamos impactar, para que essas pessoas possam conhecer o amor de Deus, que possam ter uma ajuda realmente de um mantimento, uma ajuda na sua vida material, mas que através desse amor eles possam conhecer o amor de Deus e, acima de tudo, possam também se preparar para o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, através dessa expressão do amor, também cumprir o nosso propósito de anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, e que em tudo isso o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Acima de tudo, convido a todos que se coloquem em pé, o grupo de louvor para que venha à frente. Quero convidar também os presbíteros, os pastores que estão no nosso meio para que venham à frente, e nós vamos orar nesse instante. Nós vamos orar, e talvez você tenha vindo nessa noite exatamente com um propósito de receber do Senhor uma bênção. Talvez você esteja precisando, esteja buscando algo do Senhor. E como nós falamos nessa noite, o Senhor nosso Deus é o Deus de amor, é o Deus que olha para nós com o seu olhar de amor, de bondade e de misericórdia. E se você veio nessa noite com esse propósito de receber do Senhor uma bênção, nós estamos aqui à frente, os presbíteros, os pastores estão aqui para interceder em teu favor. E que você venha com fé, que você venha com fé diante do Deus que é a expressão de amor máximo por mim e por você. E se também, durante essa mensagem, você sentiu o desejo de fazer mais na sua vida, amar mais na sua casa, na sua família, mas também fazer assistência social, entregando mais de você e ajudando mais pessoas, que você venha também com esse propósito de receber a oração da fé. Então agora nós vamos orar, enquanto o grupo de louvor canta o louvor, nós estaremos aqui intercedendo em favor daqueles que necessitam. Glória a Deus.
Edson, Sila, Marivel, pro Joel, Joilson, toda saúde, Rosa Maria, saúde, Janaína, vida em geral, Josi, vida em geral, e também oração pela ceia do semana próxima, sábado. Temos as famílias da semana. Temos Prefeito Luciano e família. Não, peraí. Vamos lá então. Família Aguiar, Presbítero Luciano, Alessandra, Daniel e Lucas. E a família Rabelo, Nilson, Ana Carolina, Maria Clara e a Valentina. Tá bom? Então nós vamos orar. Também temos, vou incluir, acabou incluindo ali a Cristiane também. Vamos orar em favor dela também, que está atentada. Então que nós possamos também continuar, como o pastor nos diz sempre, orar uns pelos outros. Então vamos com os nossos joelhos dobrados, orarmos ao Senhor. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido de Deus, para as voz declarar os perdidos, boas novas que vem lá no céu. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem e amor. Quero ser
Josiele e Caio, da IAP Tropical, Josemir da IAP Iabá, Kézia, Guilherme e Isabela. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Estamos aí com o concurso, né? Concurso de inscrição gratuita para o COM Ensino. O link de inscrição contém todas as regras e está no grupo da igreja. Não tem limite de idade, inscrição até amanhã e a prova é dia 6/7/2025, domingo, mesmo que não tenha intenção de ir para o ensino, teste seus conhecimentos sobre o livro de Atos. Oração da semana, em prol da ceia. Segunda-feira será lá no lar da Nayara. Terça, no lar da Diaconisa Manusa. Quarta-feira aqui da igreja. Quinta-feira, lá no lar da Maria Benedita. E sexta-feira, jardim de oração, no lar da irmã Mariana. Ceia do Senhor, sábado que vem, dia 28/6. Sábado total, do Ministério de Jovem, dia 5/7. Também quero avisar que o Departamento Social do Ministério está com uma promoção. Irmãos lá na frente, a Daiane está lá. Se você não puder contribuir com o departamento, será de bem valia para estar nos ajudando. Tá? Agradecer também ao presbítero por sua mensagem nessa noite e dizer que é muito bom estar na casa do Senhor, que o Senhor abençoe a cada um de nós durante essa semana, que cada um de nós levamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, a direção, a palavra do Espírito Santo, né, que hoje falou poderosamente aos nossos corações. E dizer que nós não somos como o mundo, né? Tem gente que ganhava um salário mínimo, depois passou a ganhar 3, ganhar 10 e continuou contribuindo como se estava ganhando um bom salário mínimo para a obra do Senhor. E é muito importante que a gente passe a pensar assim, porque o Senhor, quanto mais Ele dá para a gente, é porque Ele tem em mente que a gente vai ter compartilhar com o nosso próximo, com aquele que precisa. E eu mesmo já ganhei menos de um salário mínimo. E depois chegou a época agora de estar ganhando até 15 mil, né? Então, assim, sempre procuro a mesma proporção, porque é isso que o Senhor espera dos seus filhos. Passar a palavra para o presbítero, né? Nos despedir uma vez, pastor. Amém, meus irmãos? Temos várias programações. Você ore em favor dessas programações que se colocam aí essa semana de intercessão em favor da ceia do Senhor. Se prepare para a ceia do Senhor, um momento importante nas nossas vidas. Não deixe de ceiar, não deixe de tomar ceia, é um momento que nós estamos nos preparando para o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que você ore, que você se prepare, que esteja aqui no dia da ceia do Senhor e que todos nós possamos ter uma semana abençoada e que você, através do que nós falamos essa noite, ame mais, que você demonstre mais o amor de Deus na vida das outras pessoas, na sua casa, nos seus amigos, no seu trabalho, e que em tudo as pessoas possam ver o amor de Deus na sua vida através de você. Feche seus olhos e sua cabeça. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai que é eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós desde agora e para sempre.